Boa noite para você. O corre-corre do dia a dia está sempre à frente. E está sempre à frente, independente da situação, independente do momento, até mesmo quando esfria. Como é que está a temperatura, da velocidade, do movimento ou até mesmo do seu objetivo? Pois é, o empresário que acorda cedo dorme tarde sabendo que sua meta pode ser alcançada. Independente se faça -5, -3 ou até mesmo 40 graus de temperatura. O importante é que essa temperatura esteja dentro do seu objetivo, naquele foco e em tudo aquilo que te envolve, o levando para frente e, acima de tudo, sempre numa meta. E para mostrar para você um pouco desse mundo, do que o empresário vive, do seu dia a dia, começa a partir de agora o programa ABC Negócios. Um jeito diferente de fazer negócios, porque a prioridade aqui é o seu produto. Boa noite para você que nos acompanha através do canal 3 da NET e também no Facebook TV Grande ABC, simultaneamente, ao mesmo tempo e ao vivo para você. Eu sou Maurício Sanches, aqui direto com o programa ABC Negócios. Olha, hoje o assunto é muito interessante e é importante você estar antenadinho, você que é empresário, você que está aí no seu dia a dia, independente do segmento que você atua. Mas você já ouviu falar em Lean? Ou se eu completar, Lean Manufacturing. Você já ouviu falar? Não, pois é o assunto dessa noite. Empresas do mundo inteiro que querem ser competitivas e lucrativas têm implantado o chamado Lean, o modo de gerenciar fábricas, desenvolvido inicialmente na Toyota, pois é. Então já deu para perceber que esse assunto vem lá do Oriente, vem de longe, milhares e milhares de quilômetros daqui. Sua essência é produzir com o mínimo de desperdícios, fazendo melhorias contínuas, o Kaizen, em seus processos com respeito ao ser humano. Deu para ter uma ideia, não é? Ou melhor, uma pequena ideia. Ideia mesmo nós teremos a partir de agora, batendo papo com o empresário e consultor Lean, o engenheiro Hiroaki Kokudai. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maurício. É um prazer estar aqui hoje conversando e agregando valor para os dezenas, centenas de empresários que devem estar vendo agora ou depois também pelo Facebook. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, já que nós falamos do Lean, tem muitas pessoas, muitas, que não sabem, não conhecem. Então hoje o programa ABC Negócio traz esse tema e te convida também para participar como todos os dias. Então hoje não será diferente. Você sabe, através de 2 canais, então no WhatsApp 942429397 e o nosso queridíssimo Facebook, através dele, sua participação, seu comentário e o que você entende a respeito de Lean. E nós queremos entender aqui também o que é o Lean Manufacturing, qual sua origem e para que serve também, senhor Hiroaki. Bem, Maurício, eu tenho mais de 70 anos de idade, eu tenho 51 anos de vida profissional. 26 anos como supervisor, gerente em várias fábricas de autopeças na região do ABC e somente uma empresa não era de autopeças. O último emprego meu foi numa fábrica de armas. Mas depois foram 24, 25 anos como consultor de várias técnicas, de ISO 9000, 5S, que eu vou explicar rapidamente daqui a pouco, e eu me encantei com uma técnica chamada Lean Manufacturing. Na verdade não é nem técnica, é uma filosofia de trabalho, como você falou, de produzir o máximo com o mínimo de desperdício, com o mínimo de recursos, sem gastar dinheiro, o máximo possível. Agora, nesse momento, senhor Hiroaki, em que o país passa essa turbulência, situação de crise, né, em que o Lean pode agregar e, ao mesmo tempo, as empresas, né, como um todo, podem ganhar com essa ferramenta, esse serviço, enfim, com o Lean.
Justamente na dor de uma crise como está passando política e econômica do Brasil, é que as empresas têm que aproveitar a mão de obra que às vezes está ociosa para treinar nessas ferramentas, nessas filosofias do Lean Manufacturing. Quando eu visito as empresas, eu vejo muito desperdício. E o problema é que muitos empresários não gostam de entrar no chamado chão da fábrica, no piso, que às vezes é sujo, às vezes é barulhento, às vezes é quente. Ele não sabe ver os desperdícios. Se ele conseguisse ver os desperdícios, ele tem que usar algumas técnicas muito simples para eliminar esses desperdícios. Eu vou mostrar um kanji, que é um ideograma chinês. A Luzinha, vem cá, querida, por favor. Que é japonês, é a mesma coisa, porque o Japão não tinha letras, alfabeto, até ano 500 depois de Cristo. Veio da China. Tá, e aqui o que... E aqui tem um ideograma muito interessante. Kaizen. Kai significa mudança. E Zen é para algo melhor, belo ou bom. E aqui tem uma coisa interessante, que um americano que nasceu no Japão, até os 18 anos ele estudou no Japão, o Windows dele era tudo japonês. Aqui é self, eu mesmo. E aqui tem um par de chicotes. Significa que para você mudar, você tem que primeiro mudar você mesmo. O que é difícil, é doloroso, é uma dor. Quem conhece pessoas que têm alguns vícios sabe que eliminar esse vício de alguém é muito difícil. E aqui é uma coisa bonita em cima de um altar. Esse ideograma chamado Kaizen, que os americanos traduziram melhoria contínua, porque não existe nada perfeito. Você sempre tem um step a mais para você conseguir chegar na perfeição que não existe, inatingível. Mas quando o empresário vê dentro da fábrica dele um desperdício, ele tem que perguntar, não procurar o culpado. A tendência de muitos supervisores, gerentes é, quem é o culpado? Não, é você procurar humildemente dizer, puxa, por que será que... Olha, uma empresa que é uma grande fabricante de filtros de ar, a maior do Brasil, que fica em Guarulhos, uma vez eu vi o seguinte, o operador, ele tinha soldado no chaveiro dele uma chave Allen. Chave Allen é aquela chave sextavada, né? Ele soldou lá e perguntou, por que você fez isso? Ah, sabe por quê? Eu não queria perder tempo de trocar a ferramental de produto A para produto B. Então eu ia no quadro de ferramentas e não estava lá. E o meu chefe me incomodando, já trocou a ferramenta, precisa fazer logo. E ele ficava desesperado. Ele comprou com o dinheiro dele uma chave Allen e soldou no chaveiro dele. Eu falei, puxa vida. Você gosta da empresa, mas também você quer eliminar o desperdício. E o respeito seria o seguinte, o chefe dele tem que elogiar ele, dizer assim, puxa, parabéns. Ele teve a iniciativa. Ele teve iniciativa. Sem dúvida. E o chefe dele, o supervisor ou o gerente, tinha que perceber. Até eu perguntei para ele, você contou para o seu chefe que você comprou com o seu dinheiro isso? No fundo ele queria eliminar os desperdícios. Eliminar desperdício e conseguir respeito. Essas são as chaves, é tão elementar, mas para você descobrir o desperdício, você tem que andar tem uma palavra... Pela empresa, não só ficar na sala de ar-condicionado, bonitinho, lá, com um monte de mordomias. Né? Ele tem que ir lá naquela área, em japonês se chama isso Gemba. Gemba. Não é Gemba, mas é Gemba. É uma palavra que quer dizer, e foi um americano que me explicou isso, é aquilo que eu posso mostrar para o rei. Antigamente, se contar mentira para o rei, você pode morrer. Sim. Então você não pode mascarar uma situação, fazer uma perfumaria, não. Você tem que mostrar, chefe, isso aqui realmente está ruim. A máquina está quebrando, a empresa não investiu em manutenção, agora nós estamos atrasando a entrega de produto. E contentar o cliente é a meta principal. Eu vou mostrar aqui, para esclarecer isto, uma... Cadê a Luzinha? Vem cá, Luzinha, por favor. Existe uma casa da Toyota. Aí, a casa da Toyota é uma vamos lá, um zoom figura, aqui, por favor. É uma figura que um presidente da Toyota dos Estados Unidos bolou para você mostrar aqui. Aqui em cima é cliente, aqui é lado direito, o lado esquerdo, não é? O direito para o telespectador é a qualidade, tem que ter qualidade sempre. E do lado esquerdo é a quantidade e o produto certo na hora certa. E aqui dentro tem o Kaizen, com seres humanos.
E na base tem outras ferramentas. Mas para uma casa se manter e satisfazer o cliente, você tem que ter pilares. Esse é o objetivo de mostrar pilares, tá? Se vocês entrarem em sites escrito Casa da Toyota, vai aparecer essa imagem com várias versões. Mas você tem que... O cliente é a pessoa mais importante de uma empresa. Sem cliente, pode fechar a empresa, não é? Não, e além disso, uma empresa que tem uma filosofia dessa, Sr. Hiroki, a gente tem observado que o funcionário sendo respeitado, principalmente por quem comanda, por quem coordena, e ao mesmo tempo sendo valorizado, como as empresas orientais pregam muito essa questão da valorização. Aliás, falar em valorização, queria cumprimentar o trabalho que é feito lá na Daikin, uma empresa multinacional japonesa, Daikin, né? famosa. Cumprimenta, valoriza. Essa é uma das premissas dessa empresa, que é a que mais vende ar-condicionado no mundo. Sério? E que valoriza, a gente vê, a gente acompanha. Eu tive esse privilégio de observar as atitudes desses empresários, esses empreendedores, são grandes empreendedores que vendem para mais de 150 países. O trabalho que eles fazem com o ser humano, com as pessoas, fazendo com que elas se sintam bem e felizes. Eles, tendo a oportunidade, vão sim ao chão da empresa, acompanhar tudo isso, e mais do que isso, cumprimentar os seus parceiros por lá. Seja a faxineira, porque todos eles fazem parte de uma engrenagem. Então isso é muito bacana. Tem uma história que o Japão, em 1945, ficou destruído pela Segunda Guerra Mundial. E as empresas que sobraram começaram a tentar crescer, mas o empregado e o patrão, os dois juntos. Dizem que em algumas empresas o empregado ficava até 10 horas da noite trabalhando para recuperar aquela empresa, e depois os dois iam lá não tinha karaokê na época, no lugar de tomar cerveja ou saquê, e os dois juntos, patrão e empregado. O respeito nasceu dessa época, porque um precisa do outro. Isso é em qualquer lugar do país. O empresário precisa do empregado, o empregado precisa do empresário. É mútuo. É um trabalho em conjunto. Exato, né? Conjunto. Agora o Lean, ele pode ajudar, ele pode auxiliar e, acima de tudo, ele pode cumprir o seu papel para pequenas, médias, grandes empresas, e de que forma? Muito boa essa pergunta. Mesmo que uma empresa tenha somente 5 empregados ou 5.000 empregados, como é uma filosofia, talvez numa empresa muito grande, que tenha várias plantas, várias fábricas, seja mais difícil. Mas, mesmo que seja uma empresa bem pequena, é possível. Porque tudo tem que ser organizado e tem que ter condições para atender meu cliente. Quando eu entrei aqui no estúdio, eu vi aqui no front desk, as mesinhas de edição estão tudo identificadas. Tudo identificadas. O café está identificado. Café com açúcar, sem açúcar e chá. Esse é o mínimo que as empresas têm que fazer. Sim. Imagina, você vai numa empresa, você não sabe se o café é com açúcar, sem açúcar, você toma, puxa, é com açúcar, queria ser. Né? Então, essas mínimas coisas, o Lean é muito simples. Eu que sou engenheiro, eu fiz muito cálculo, calculei muita coisa de matemática, de física, mas depois me encantei pelo Lean, porque Lean é simples. Simples o conceito, agora praticar é que nem religião, te falei. E citar alguns casos, só para a gente ir esclarecendo e clareando essa ideia do Lean, que você já aplicou os seus conceitos. Alguns casos, por exemplo. Numa grande fabricante de eletrônicos em Manaus, de origem holandesa, por acaso, demorava-se muito tempo para passar a linha de montagem de televisão de 52 polegadas tipo A para 52 polegadas tipo B. E esse tempo era tempo perdido, é desperdício. Então, enquanto não se produzia televisores, na loja final podia ser uma venda perdida. Eu quero marca tal, não tem, porque a fábrica não conseguiu entregar. Entendi. Porque ficou perdendo tempo, chama-se setup, esse tempo de troca de ferramental de A para B. Então, o que nós fizemos lá? Fizemos reuniões envolvendo com respeito todos os empregados. O líder da área, o operário mais humilde, por mais que seja humilde, ele pode ter ideias. E fizemos melhorias de Kaizen, de tal maneira que, depois que terminamos a semana de Kaizen,
entre o espaço de um televisor A para o B, só tinha um espaço vazio. Olha. Quer dizer, alguns segundos só. Em vez de 20 minutos, só uns 2 segundos. Isso é fantástico. Sim. O exemplo mais corriqueiro em esporte é a troca de pneus de rodas da Fórmula 1. Se você vê no site de busca de vídeos, troca de pneus 1950, demorava você 2, 3 minutos. Hoje, quantos segundos se leva? Todo mundo junta e em 4, 5 segundos troca o pneu. Esse é o Kaizen. Essa é uma Kaizen no troca rápida de ferramenta. Nessa área. A gente tem algumas imagens, a gente pode colocar aí para a gente especificando um pouquinho desse trabalho. Olha lá. Ó. Isso aí eu tirei numa empresa qualquer. Eu não sei porquê, os fabricantes de interruptores, nem todos colocam 0 e 1. Se você apertar o lado 0 é apagar e o 1 é acender, né? Podia ser desligado e ligado. Mas por que não identificar? Identificar, inclusive, isso é um caso real, a frente e atrás. Quando eu estou dando palestra, eu peço para alguém, por favor, apaga a luz aqui do meu lado, porque eu possa ver o PowerPoint melhor. E a pessoa às vezes não sabe. Mas se tiver identificado, ele sabe. Sim. Atrás e frente. Sim. Então, identificar tudo de tal maneira que as pessoas não fiquem perdidas, ficam tentando. Chaves. Eu hoje estava numa reunião na empresa, tinha 3 chaves. 1, 2 e 3. Mas estava identificado? Não estava identificado. Eu identifiquei 1, 2 e 3. Mesmo que seja com um pincel. Assim facilitou a vida. Facilitou. E tem que identificar a chave também. Vamos ver outro caso, vamos lá. Vamos ver mais um caso. Olha só, isso acho que é num hospital. Olha só, o escaninho, são essas aberturas, são todas identificadas com o nome das coisas que tem que estar. Na saúde, hospitais, você pode matar um paciente. Então você não pode fazer coisas erradas. Não pode dar um prontuário errado para um médico de um cliente diferente. Então identifica tudo. Esse é um exemplo típico que esse negócio chama-se escaninho, né? Legal. Tá. Vamos seguir. Vai, uma outra imagem entrando pra gente. Vamos lá, vamos seguir nessa linha de identificação. Aí é no Japão, peraí. Isso é no Japão. Em 2016, eu fui visitar grandes empreiteiras de obras civis no Japão, através de um amigo meu. Esse amigo meu, chamado Antônio Sérgio, ele fundou no Brasil o Lean Construction Instituto do Brasil. Aplicar os conceitos de evitar desperdício, Kaizen, através de Kaizen de melhorias, em obra civil. Você não imagina quanto desperdício tem obra civil. Como é uma consultora e várias empreiteiras, um não quer ajudar o outro. Essa falta de parceria acontece. Isso é terrível. Quando uma empresa que todos são empregados com o mesmo CLT, tudo bem. Mas aí é só para mostrar que no Japão, o conceito de limpar, pelo menos a frente da sua loja, é uma coisa obrigatória. É cultural isso. Limpeza é muito importante. Olha, o dono da loja está varrendo lá. Tá certo. Né? Esse é um exemplo típico de... Depois eu vou falar sobre o que é 5S. Tá bom, vamos lá. Olha só, isso é obra civil. Eu estava junto com o Antônio Sérgio numa obra qualquer, e olha só, é um aviso, traço é aquela composição de como você deve misturar areia e cimento, né? Tá escrito lá, tá feio, sujo, mas tá lá. Eu costumo dizer que ótimo é inimigo do bom. Se eu quiser fazer uma coisa ótima, eu tenho que esperar uma semana porque eu vou ter que imprimir lá fora, numa empresa especializada. Não, alguém colocou no computador, imprimiu em A4 e colocou traço do contrapiso. É um saco de cimento de 50 quilos e para 10 sacos de areia média, para ninguém ficar em dúvida. O pedreiro falou, esqueci, como é que eu traço aqui, hein? O ajudante de pedreiro, no geral. Mas agora sabe ler. Já né? tem a informação. Tá certo. É coisa simples. Não é difícil. Vamos no outro caso, vamos lá. Olha e aí, ó? Desperdício. Falando em desperdício público, isso aí eu não vou dizer a cidade, mas é no ABC. Eu estava passando e eu vi essa estrutura de aço que devia ter mais, e pela ferrugem que tem ali, devia ter mais de 4, 3 anos. E pichado, né? Pichado. Pichação, tudo bem na hora que for instalar, mas por que teve esse desperdício? Eu não sei a causa, mas teve um desperdício. E é dinheiro público, quer dizer, dinheiro do meu imposto. Então, a malversação de dinheiro público está aí. Não sei quando que vão fazer esse viaduto com essa estrutura de aço, mas que é desperdício. Não pode, nós precisamos fiscalizar isso. Sem dúvida. Vamos lá para um outro caso. Olha e aí? É um baú
particular de uma pessoa pichada. No Japão, eu acho que você tem que contar. Prédio não tem prédio pichado, não. Eu só vi uma pichação leve numa caixa de aço na rua. Mas olha só, o Brasil, quanto mais sujo e bagunçado, porque quem pichou não teve respeito ao dono do caminhão. Sem dúvida. Pichação em parede, porque o pichador não picha a parede da casa dele. A mãe dá uma bronca. Do vizinho, né? Do vizinho. Não pode fazer isso. Isso é educação também. Né? Isso Outro aí é caso, ridículo. É ridículo você fazer isso. Olha só. Existe uma tabela que não precisa ser chique, não. Pode ser uma tabela feita num papel A0, né? Que é aquele tamanho grande, em que você põe quem é que tem que fazer a ação, o responsável, o nome da pessoa, não o departamento, o nome da pessoa, é o José da Silva. E o prazo que ele tem que fazer, por exemplo, na semana ele tem que fazer aquilo. E observação, tem que cobrar, o chefe tem que olhar, essa chama-se gestão à vista. Não pode ficar no computador? Pode, mas o melhor é deixar na parede do Gemba, na fábrica, para o supervisor, para o gerente, falar, puxa vida, esse projeto está atrasado, foi prometido para anteontem, ainda não fizeram. Então, mas sem procurar culpado. Sempre com respeito. Claro que diz que 5% da humanidade é ruim por caráter, né? Mas não, já julga sem saber. Mas não pode ser assim. Né? A gente sabe desses casos aí. Vamos lá, mais um exemplo. Olha só, para fazer melhorias, Kaizen, não precisa gastar dinheiro. Olha só que eu vi num restaurante lá em Ibiúna. Eu tinha um cliente que ia lá visitar. A moça do caixa, ela coloca as comandas de cada mesa do restaurante dentro de uma caixa de papelão. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu vou tirar uma fotografia, posso tirar? Sim. Então, precisa comprar uma coisa de MDF, bonitinho? Né? Não, usa isso aí, é criatividade. O brasileiro é muito criativo. Eu vou contar um exemplo de criatividade do brasileiro. Vai, fala. Nós achamos que só o oriental que é inteligente, não, o brasileiro é criativo. Eu estava na Praça, acho que da Sé, algum lugar desse tipo, e eu vi uma pessoa agachada num bueiro de água, com um barbante enfiado dentro do buraco. Eu falei, o que você está fazendo assim? Ele simplesmente me mostrou uma coisa que eu fiquei, puxa, o brasileiro é criativo. Eu sou brasileiro, não sou japonês. Ah, é? Parece. Sabe o que eu vi? Ele estava com imã, isso aqui é um imã forte que dentro do HD. Estava caçando moedas. Todas as moedas brasileiras, todas são magnéticas. O imã pega. Em vez de ele assaltar a gente, eu já fui assaltado algumas vezes. Ele estava catando dinheiro que alguém caiu do bolso, caiu no bueiro, não dá para pegar mais, né? Ele estava caçando dinheiro, pescando dinheiro. Pescando. O brasileiro é criativo. Eu vejo exemplos mil todo dia. Pega um metrô, eu vejo alguém fazendo uma ideia criativa. O brasileiro é criativo, é muito inteligente, pro mal e pro bem, né? Sim. Então esse é um exemplo de Kaizen. Ele está ganhando dinheiro. Se ele pegar 20 moedas por dia, já comeu. Já garantiu o almoço. É fantástico. Tem mais exemplos? Vamos ver se tem mais fotos, para a gente acompanhar um pouquinho mais, esclarecer, clarear o que é. Independente disso, pode ser praticado na indústria, não é? Indústria, porque nasceu na indústria automobilística no Japão, tá. Mas hoje está no mundo inteiro, está assim. Você falou há pouco do 5S e tal, né? 5S. Vamos lá, vamos falar dele rapidinho, porque tem tanta coisa para a gente falar sobre o Lean, que acho que não vai dar tempo de falar tudo. Em 30 minutos a gente vai tentar resumir. Os 5S são 5 palavras em japonês. Coloca 5S no site de busca e você descobre. Primeiro é jogar fora tudo que não precisa. Jogar fora significa reciclar, reaproveitar, doar ou dar um destino, mas não deixar ali perto. Tá. Remédio vencido, comida vencida. Sabe o que eu trago às vezes? O quê? Para mostrar nas palestras? Isso aqui, tem gente que não sabe o que é isso. Os jovens não sabem o que é isso. Isso aqui talvez muita gente não sabe o que. Você sabe o que é isso? Isso aqui acho que é floppy disk, né? É uma memória magnética que pode jogar fora. Pode jogar. Às vezes eu mostro coisa mais antiga ainda, que isso aqui é cartão IBM, viu? Joga fora. Isso aqui também... A cassete. Tem gente que tem ainda, joga fora.
joga fora, não recicla, né? E assim por diante. Joga fora tudo que não precisa. Primeiro S. Segundo S, identifica tudo para você achar rapidamente, usando, por exemplo, cores. Tá. Cores, né? Por que os semáforos são coloridos? Porque tem coisa urgente, tem coisa que é urgente, coisa que não é tão urgente, coisa que pode fazer quando tiver tempo. Essas tipos de... Olha só, em medicina, eu estava internado no hospital, olha só. Remédios de alta vigilância são colocados dentro de um saquinho vermelho para chamar atenção. Para identificar. E fica numa gaveta também identificada. Porque a enfermeira ou auxiliar de enfermagem que tem que dar e administrar tem que passar por 2 cheques. Os enfermeiros que estiverem assistindo sabem. Tem que checar, olha, tá certo o remédio, a dosagem tá certa, checa para mim. E os 2 assinam. Então, isso aí é o mínimo que tem que fazer, senão mata. Outro exemplo banal, mas interessante. Uma grande distribuidora de remédio, olha só. As caixas onde estão os remédios são identificadas com cores. E, claro, a caixa de remédio é lacrada para ninguém roubar o remédio antes de chegar na farmácia, né? É centro de distribuição. Cada um com uma cor. Por quê? Porque um vai para um determinado Chácara Flora, outro vai para Bandeira Paulista, outro vai para Rubem Berta. Imagina o rapaz, o ajudante do caminhão, ou o motorista do caminhão, pega a caixa errada e fala, ih, essa caixa era para a Zona Norte, eu estou na Zona Sul. É evitar desperdício. Da mesma forma, a mala, já pensou? Se a mala entrasse no avião e ele tem várias pausas e cada a pausa ficasse uma mala do passageiro que está... Não pode, então. Tem a identificação. São coisas simples. Usem cores, tá? De preferência, usem cores que você, daltônico, é difícil achar. Terceiro S, limpeza. Limpeza não é só em restaurante. Se você vai no restaurante e vê uma barata correndo, você sai junto. Fábrica de remédio, fábrica de comida tem que ter, a Anvisa obrigatoriamente exige muita qualidade, né? Claro, Senão pode matar gente, hospitais. Quarto S. Quarto S é fazer isso sempre, quer dizer, através de auditorias, por exemplo. O auditor melhor é o próprio dono. O dono tem que dizer, por que aqui está bagunçado? Chefe, acabou, a vassoura quebrou e ninguém conserta. Quinto S é o mais importante. Qual é? O quinto S eu aprendi, o meu guru de quinto S é um japonês que foi contratado pelo Instituto de Engenharia em 1993 ou 4. Ele me explicou que o quinto S é o mais importante porque através dele que todas as coisas vêm junto. O que é o quinto S? Não é disciplina, antigamente era disciplina, é autodisciplina. É cair a ficha e dizer, olha, eu não posso fazer isso porque... Tenho que ter aquela postura. Eu preciso botar o cinto de segurança pela dor, né? Eu posso ser multado ou não posso ficar no celular, no carro dirigindo. Sim. E tem uma coisa que é cultural. Qual é? Para a gente fechar o assunto, vamos lá. No Japão, por que em determinada época do ano as pessoas usam máscara no nariz e na boca? Por quê? Curiosidade, pesquise na internet. Uma é que tem, na época do ano, tem uma época do ano que tem um pólen no ar e 20% da população tem alergia a esse pólen. Mas o mais importante é para você tá gripado e eu não quero passar o gripe para os outros. É que nem aquele cara do supermercado que está cortando os seus frios e é obrigatório usar máscara, né? Ele, de repente, dá uma tossidinha. Eu falo, peraí, você cuspiu na minha mortadela, pode tirar. Tem alguma promoção pra gente? Tem sim. Então vamos lá. Uma empresa chamada MLG Educação, onde eu gravei mais de 70 aulas sobre todo esse material de Lean Manufacturing, ele vai, não é sorteio, ele vai a partir de amanhã, a partir das 9 horas, as 5 primeiras pessoas que ligarem para um telefone que vai estar aí na tela, eles vão dar um dos cursos que pode escolher. Pode ser 5S, pode ser troca de ferramentas. São 6 matérias que tem. São cursos que são dados por pessoas experientes, não é só eu, tem um outro colega que dá. Então, é um sorteio, é uma coisa que... É uma oportunidade para 6 primeiras pessoas. O telefone está aí, ó, 30 90 24 41. Chama-se MLG Educação. 30 90
primeiras 5 só depois, talvez tenha outras ofertas. 3090-2441. Isso, Pode exatamente. as 5 primeiras falando que assistiu o programa aqui, ó, ABC Negócios. 3090-2441. 3090-2441. Senhor Hiroaki Kokudai. Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra. Obrigado mesmo. Arigato. Também. Bom, e a gente agradece a sua companhia também. Ligue lá para ganhar. Não é sorteio, não tem pergunta. É assim que acontece aqui também. Cada dia nós somos surpreendidos com algo novo. E assim a gente agradece a Cláudia, da Cláudias Maison, que me veste diariamente. Rua Piauí, 1064, telefone 4225-1127. Aluguel e venda de roupas para festas, vestidos, ternos, veste a madrinha debutante da minhas noivos e noivas. Também cumprimentar meu amigão Eric do Espaço Virtual e você em especial pela sua companhia aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho, pela participação. Fique agora com as dicas do programa ABC Negócios. Na sequência, jornal Grande ABC Notícias. E entre no meu site mauriciosanches.com.br para estar aqui, empresário, falando dos seus produtos e serviços, tá bom? mauriciosanches.com.br. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.